Senhor a todos, boa noite. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: sendo de novo gerados, não de sementes corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Oremos então. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito venha aplicá-la aos nossos corações, venha falar com cada um de nós, lançando luz, Senhor, e que nós venhamos ser desafiados através da Tua palavra e saiamos daqui prontos a colocá-la em prática, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A semana passada foi comemorado, segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Mas o dia da Bíblia é todo dia, amém? Você conhece pessoas ou movimentos que querem impedir o avanço da palavra de Deus? Eu conheço alguns, Conheço alguns, como por exemplo, o Império Romano. A história prova que eles perseguiam o cristão. Na realidade, na época, a Bíblia não era dessa forma aqui, ela era em rolos, os pergaminhos, e eles queimavam a palavra de Deus, perseguiam cristãos, matavam cristãos, jogavam nas arenas, amarravam eles como tochas humanas para Coliseu, e perseguia todos aqueles que professavam ser cristão e que professavam ler as Escrituras, confiar nas Escrituras, acreditar na palavra de Deus. Também vemos cruzadas islâmicas, desde a época lá do início do cristianismo, quando os judeus são expulsos de Jerusalém, há uma briga ali por Jerusalém, Tem as cruzadas cristãs e teve as cruzadas islâmicas, que expulsaram de lá os cristãos, na época os católicos. E até hoje nós vemos cruzadas islâmicas, bem recente, o Estado Islâmico, onde eles entraram, eles matavam os cristãos, queimavam a Bíblia, fez muita gente comer as páginas da Bíblia. Quando eles prendiam as pessoas, eles invadiam as cidades. Na Síria, então, os cristãos, no Egito, os cristãos que são coptas, eram dali do Egito. Muitos eles arrancavam as folhas da Bíblia e falavam: você vai comer a Bíblia. Muitos foram enforcados e eles colocavam a cruz, enfiavam a cruz. Muitos foram crucificados. Mas eles perseguiam por causa da palavra, mesmo na Síria, eles entravam de casa em casa, hoje como a internet, então eles iam no celular. Se tivesse uma Bíblia online, essa Bíblia que você tem aí no seu celular, a pessoa era presa e muitos até mortos. É bem recente, Filosofias, ao longo da trajetória humana, e principalmente a filosofia marxista de Karl Marx. Karl Marx, ele cria o comunismo, E no comunismo, no livro dele, O Capital, é instituído que a religião, ela é uma utopia, ele é um mal para a sociedade. Então, onde o comunismo entrou, foi perseguido os cristãos, foi perseguido aqueles que liam a Bíblia. Até já falei para os irmãos, um relato de um missionário, quando os muros de Berlim caiu, e que caiu o comunismo na União Soviética, que hoje é Rússia. Quando ele entrou lá para entregar a Bíblia, uma senhora agarrou uma Bíblia que ele deu
E ela abraçou a Bíblia, ela beijava a Bíblia, ela falava, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Faz 40 anos que Stalin tirou a minha Bíblia. Falei também para os irmãos na China, né, comunista, que os irmãos, tem uma igreja batista lá que eles deixam funcionar, mas tem policiais o tempo todo dentro, né? Se o pastor falar isso que eu estou falando aqui, é preso, né? E as pessoas colocam o nome no livro para ler a Bíblia. E ele relata também que vai uma corda, né? E quando eles chegam na Bíblia, um rapaz vai ler o Salmo 123, que era o dele, ele pula e vai ler o Salmo 124, e o rapaz que está atrás dele fala, moço, Salmo 124 é meu, você perdeu o seu tempo, coloca seu nome de novo no livro, e daqui a 3 anos e meio você volta para ler o Salmo 124. Olha, irmãos, né? Agora há pouco na internet teve um vídeo, né, na China, que os irmãos contrabandeavam Bíblias, né? E as pessoas pegavam a Bíblia e beijavam a Bíblia, agarravam e choravam com a Bíblia, né? Os irmãos chineses lá, eles liam a Bíblia assim, em caderno, né, escritos. Alguém colocava lá João capítulo 1, assim, ó. Aí o lixeiro que era crente deixava lá debaixo do lixo. Aí a pessoa vinha, colocava o lixo, tirava aquela Bíblia e colocava outra. E eles iam lendo de folha em folha. Então muita perseguição ao longo da história. A Bíblia tem cerca de 3.400 anos. Tentaram destruir, tentaram queimar todos esses impérios aí. Principalmente agora, né, nos tempos recentes. Porém, irmãos, contudo, todavia, pasmem, ó céus, pasmem, ó terra, né? Quando a gente vê Deus falando isso na palavra dele, né? Quando ele vai falar de Israel e ele fala, olha, vejam céus, vejam terra, o que o meu povo está fazendo. Deus está chamando a própria natureza a ser testemunho daquilo que o povo dele está fazendo. Então, pasmem, irmãos, nesses últimos dias, os próprios cristãos estão deturpando a palavra de Deus. Cristão entre aspas, né? Aqueles que se dizem cristãos, né? Principalmente aqueles que se diz cristão liberal, da teologia liberal. Principalmente aqueles que diz a teologia liberal, eles dizem que a Bíblia contém erros, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Eles não acreditam na inspiração da Bíblia, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, não é? Mas foi homens que escreveram a Bíblia, pastor. É verdade, né? Deus não vai usar um animal. Deus fala em linguagem humana, então ele tinha que usar o homem. Só que é um ditado, né? Já falei aqui na escola bíblica, né? Como que foi escrita a Bíblia? Ditado. Quem dita? Quando o professor dita para a gente numa sala de aula, você escreve, né, aquele texto que o professor está falando, não é verdade? Lógico que tem coisas ali que você escreve dentro da sua compreensão, para que você depois leia, né? Você conseguir passar, entender aquilo ali. Mas aquele escrito, aquele texto não é seu, é de quem ditou, não é verdade? A Bíblia é a mesma coisa, quem ditou foi o Espírito Santo de Deus. Paulo escreveu, Davi, Salomão, Moisés, Amós. A Bíblia ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Moisés foi criado como príncipe, escreve os 5 primeiros livros, né? Josué, aí vem todos os outros, tem todo tipo de gente escrevendo a Bíblia, reis, né? Pessoas cultas como o apóstolo Paulo, pessoas que praticamente analfabetas, né? Como João e Pedro, mas ela não perde o seu viés, né? O Antigo Testamento fala o quê? O Messias virá. Todos. Amós, que era um camponês, um boiadeiro, fala da mesma coisa que Moisés, que os reis, né, que profetas que estudaram.
João, né, o Novo Testamento fala o quê? O Messias virá, o antigo. O novo é, o Messias veio e ele vai voltar. Não perde o seu viés. E quantos já tentaram destruir essa palavra e não conseguiram, irmãos? E agora, né, como eu falei, pasmem, irmãos, pasmem, ó céus, pasmem, ó terra, né? Os próprios que se dizem cristãos estão deturpando a palavra de Deus. Semana passada foi o dia da Bíblia, né? Quanto sangue foi derramado para que esse livro chegasse até a mim e você? Quantas pessoas morreram por causa da palavra de Deus? Né? Mas agora, cristãos liberais, cristãos progressistas, né? Os progressistas é a força humana para transformação das escrituras sociais injustas. Eles dizem que a escritura é injusta com as pessoas, né? Diz que a Bíblia é injusta. É puro marxismo, né? Que o marxismo, ele pensa no social entre aspas, né? Por onde passou o marxismo está aí, né? Até hoje. Está aí até hoje, né? A União Soviética, que hoje é a Rússia, Cuba e outros países, né? China e outros, Coreia do Norte, né? Primeira coisa que eles fazem, eles tiram Deus. Tirou Deus, já era. Tirou Deus. Se você lê o livro Capital, se você lê a filosofia marxista, você fica abobalhado, né? Porque ele quer que seja comum a todo mundo. É comum ter a casa, é comum ter emprego, só que na prática é outro. Ele fala que tem que tirar Deus. Tirou Deus, tchau. Deus sai, o diabo entra, amém? Deus sai, o diabo entra. Essas teologias, né, que é puro marxismo com verniz religioso. O seu reino, o reino de Deus que eles pregam, é apenas uma proposta de ordem socialista. Muitos pastores hoje, irmãos, muitos. Esse evangelho progressista precisa, a finalidade dele é destruir o evangelho real. O cristianismo ou a teologia liberal e a teologia progressista, a finalidade deles é destruir o evangelho real. O evangelho que os apóstolos pregaram, o evangelho que os reformadores pregaram, né? Martinho Lutero, Calvino e outros, né? Para que houvesse uma reforma, né? Não da palavra, mas das pessoas, né? Da instituição na época. E é isso que tem acontecido, né? O seu discurso de inclusão total não pode tolerar um Deus que exclui o mal. Na teologia liberal e na teologia progressista, ele é inclusão total. Venha como estais e fique como estais. A gente falava no evangelismo por aí o quê? Vinde como estais, mas não permaneça como estais. O que é que Jesus falou para a mulher adúltera? Quando todo mundo queria tirar a pedra nela. Ele fica lá escrevendo no chão, que quando chegar no céu a gente vai perguntar o que é que ele estava escrevendo lá, né? E aí levanta, fala, cadê teus acusadores? Foram embora. Ele falou, eu também não vou te apedrejar, mas vai e continua adulterando, vai e continua prostituta, vai e continua na homossexualidade, vai e continua fazendo toda a porcaria que você fazia antes. Vai e não peques mais. O cristianismo liberal, o cristianismo progressista, ele tira isso. Ele só fala, Jesus não acusou a mulher adulta. Verdade. Mas ele repreendeu ela. Vai e não peques mais. Né? Vai e não peques mais. Ele fala, né? No Sermão do Monte, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mentia não mente mais.
Então há uma mudança quando eu tenho encontro com a cruz, quando eu tenho encontro com Jesus, quando eu toco nos cravos do Senhor, a minha vida muda. Se não mudar, tem alguma coisa errada em mim. E não é com o Evangelho de Cristo, que é uma boa nova de salvação. Eu falei outro dia aqui, né? Nós estamos salvos de quê? Nós somos salvos do inferno. Verdade. Mas sabe o que verdadeiramente nós somos salvos? Da ira de Deus. A ira de Deus está sobre a humanidade. Essa ira de Deus foi aplacada na cruz. Essa ira de Deus foi totalmente derramada em Jesus, que era para ser derramada em mim, em você e em toda a humanidade. Mas foi derramada em Cristo. E em Cristo, a ira de Deus é aplacada. E quando eu estou em Cristo, eu não recebo mais a ira de Deus, mas recebo o amor de Deus. É isso a boa nova do reino para mim e para você. É isso que ele está dizendo. Mas eu não posso continuar do mesmo jeito quando eu sei que Jesus pagou o preço por causa do meu pecado, por causa de mim, e eu não posso continuar fazendo a mesma coisa. Esse não é o Evangelho de Cristo. Esse é um evangelho humanista, do homem para o homem. E quando o homem está no centro, ele manda Jesus de volta para a cruz. Quem tem que estar no centro do meu coração, centrado no trono do meu coração, é Cristo. O meu orgulho tem que sangrar na cruz. Não é o evangelho de Cristo que estão pregando. E estão deturpando a palavra de Deus. No exército, eles falam que o pior inimigo não é o exército que vem de fora e eles estão nas trincheiras no acampamento ali. O pior inimigo é quando ele está dentro do quartel. E é esses cristãos que se dizem cristãos, liberais e progressistas, que estão dentro das igrejas, estão deturpando a palavra de Deus. É como o apóstolo Paulo na época dele, ele falou, e o apóstolo João falou: cuidado com o agnosticismo, cuidado com os falsos irmãos, que uma palavra que é docinha, que é melzinho, cuidado. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, ela penetra a alma e o espírito, ela é apta para discernir os nossos pensamentos quando a gente está fazendo coisa errada. Quantas vezes já fui repreendido por Deus, na pregação, no louvor, lendo a palavra de Deus, duro ali, ó. Meu Deus, misericórdia. Porque ela é apta para discernir, para corrigir, para exortar, para admoestar. Não é para passar a massagenzinha no nosso ego, não, no nosso pecado, não. Esses homens são aqueles que Jesus falou, são guias guiando cegos, guiando cegos. A palavra de Deus verdadeira, ela muda, ela mexe, ela constrange, ela transtorna. Lembra quando os apóstolos chegaram lá em Atos, capítulo 17, por ali? E as pessoas dali, as autoridades daquela cidade falaram assim: aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até aqui. Não era aqueles que estavam massageando o ego de ninguém. Não era aqueles que estavam dizendo: você faz isso, continua do jeito que você está. Não, era muda, transforma. O evangelho de Cristo transforma. Paulo fala lá em Romanos 1,16, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Mas nós temos pasmem céus, né? Como a palavra de Deus, pasmem ó terra. Quando Deus queria falar do próprio povo de Israel, pasmem, é o próprio crente deturpando a palavra de Deus. No dia da Bíblia, né, agora há pouco, né? Inclusão total não é inclusão total, é inclusão dos que creem, é a inclusão dos transformados pelo sangue, lavado pelo sangue de Jesus, é aqueles que mudam de vida. Eu não posso ser um cristão e continuar do mesmo jeito. Que evangelho é esse? Que boa nova é esse? Agora eu fui salvo da ira, então vou arrepiar. Eu lembro de um irmão que foi seminarista com a gente. Esse irmão era complicado.
Esse irmão já tinha morado nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil e ele tinha várias lojas de instrumento musical. Esse cara dava um trabalho, e principalmente para os professores. O professor estava dando aula uma vez lá e ele começou a falar besteira lá. E ele falou, caramba, eu venho aqui, pago caro essa faculdade para ficar ouvindo isso. Aí o professor foi até ele lá e falou, quanto que é uma aula? Quanto que é a minha aula? Aí lá, uma aula é tanto. Ele falou, vou te pagar só para você sair da minha aula. Ah, professor, calma aí. E tinha um professor que era americano, Joel Wright, bênção. Que homem de Deus aquele. Os americanos que tinha na faculdade era chato. Tinha os americanos lá que era. Mas o Joel Wright, a gente dizia que ele tinha uma alma brasileira. Né? O americano, ele é meio frio, né? Ele não gosta muito dele. O Joel Wright não, ele abraçava, enchia o carro dele para dar carona. Tinha um americano lá que uma vez o irmão falou, morava na Zona Sul, aí falou assim, professor, o senhor tem como me dar uma carona? Eu moro na Zona Sul. Ele, eu não dá carona. E o menino, é o que, professor? Ele, eu não dá carona. Amém, o senhor precisa se converter, o irmão falou. Joel Wright não, enchia o carro e levava. Esse menino, esse irmão, meu Deus, mas enchia o saco do Joel Wright. E uma vez o Joel Wright não aguentou. Foi lá atrás, que ele sentava lá atrás e falou assim, está amarrado em nome de Jesus. Ele tomou um susto assim, calma, professor. E até o Edson, que é amigo meu, que passou lá em Minas, pegou ele de jeito lá, depois a gente na hora do recreio lá, falou para ele assim, irmão, você não tem vergonha não? Atrapalhando a aula. Você fica com essas ideias aí. Você não é crente não? Aí ele falou assim, no mesmo céu que você e o Ivo vai estar, eu também estou. Eu falei, não, no seu céu eu não quero estar não. Aí ele ficou, por que não? Porque você não vai estar no mesmo céu que a gente. Você tem que ser transformado, meu querido. Você tem que mudar a sua vida. Desse jeito aí você acha que você vai para que céu? Vai para o céu da boca do leão, eu falei para ele. Aí esse cara começou a mudar. Uma vez ele deu carona para a gente era lá em Perdizes, perto da PUC, a faculdade. A gente saía 11 horas, 10h30. E ele falou, vou dar carona para vocês. Eu falei, deixa a gente ir no metrô lá. Ele foi levar a gente em Guaianazes. Aí eu falei, rapaz, eu falei pro Edson, o irmão Davi se converteu mesmo. Ele, não, só quero ir para conversar com vocês. Mas tem gente que acha que é assim, não é assim. Tem que mudar, né? Tem que mudar. O evangelho muda. Inclusão total, não pode tolerar um Deus que exclui o mal, condena a mentira e pune a perversão. É isso que a Bíblia diz, irmão. Eu não vejo fora disso aqui na Bíblia, né? E abomina o pecado e o pecador, né? Eu falei outro dia aqui, né? Deus odeia o pecado e odeia o pecador. A gente falava muito, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Negativo, é mentira isso. Quem vai ser lançado no inferno? É o pecado ou o pecador que não se arrependeu? Então Deus odeia o pecado, e odeia o pecador que não se arrepende. Ah, mas pastor, nós também não somos pecadores? Somos pecadores arrependidos. Quando a gente comete uma coisa que não agrada a Deus, que está fora da palavra de Deus, o Espírito Santo constrange o nosso coração. E enquanto a gente não se arrepende, enquanto a gente não fala com Deus, enquanto a gente não pede perdão, fica aquele peso. Se não está acontecendo isso, é aquilo que Paulo falou para Timóteo. Tem alguns que cauterizaram a sua mente, colocaram uma chapa no seu coração, a palavra já não penetra mais. Esses vão se afastando, é aqueles que apostatam da fé, aqueles que pedem divórcio para Deus. Mas a palavra vai falar. Se não está falando, ou se está falando outra coisa que não é o que está dizendo a Bíblia, opa, tem coisa errada aí. Sai daí, irmão. Eu tenho falado o que aqui? Eu prefiro levar 20, 30, 40 para o céu, de que uma multidão para o inferno. Eu vou dar conta diante de Deus das almas de vocês. E eu não vou chegar diante de Deus, como eu tenho falado aqui, e vou passar carão diante de Jesus. Pastor Ivo, por que você ensinou isso? Pastor Ivo, por que você pregou aquilo? Não é isso que a minha palavra diz. Olha, Senhor, eu falei. Agora, se não se arrependeu, se não quis, aí não é mais comigo. Mas a minha missão
né, é falar a verdade que está na palavra. Amém, irmãos? Quer os irmãos gostem ou não, quer os irmãos fiquem chateados ou não. O pastor não prega vitória, é só vitória. Não, irmão. A vitória é você ir para o céu, amém? A vitória, lembra Jesus, lá em Lucas 10, quando os irmãos, né, os discípulos voltaram: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome curamos enfermos, Senhor, em teu nome, voltaram regozijantes. Jesus falou o quê? Não se alegre por isso, se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, amém? Que adianta eu fazer isso, fazer aquilo, só vitória, só não sei o que, e você ir para o inferno, né? Você não passar o céu, a eternidade com Deus e com Jesus, né? Aí ouvimos discurso nesses últimos dias, né? Nesses últimos tempos agora, como a Bíblia precisa ser atualizada. Discurso cristão liberal, cristão progressista. Se você estudar isso aí, você vai ver que é esse discurso. A Bíblia precisa ser atualizada, ou a Bíblia é insuficiente. Discurso do liberal, discurso do progressista, que não é teologia, irmãos, é filosofia. Eu estudei filosofia e eu falava muito isso, já há anos atrás. Eu falava: está sendo pregado um cristianismo filosófico. Falava isso na faculdade lá, e eu via muitos colegas indo atrás. Está sendo pregado um cristianismo filosófico. Está aí, tá agora. Se espremer a teologia que está sendo pregada hoje aí, em muitos púlpitos, 10% teologia, 90% filosofia. Mais esses pensamentos desses caras aí, Karl Marx, Nietzsche e outras, porcaria mais. Porcaria, irmão. Porcaria. Não se prega a palavra de Deus, né? Fica falando no púlpito de muitos. Eu tenho aprendido uma coisa, né? Eu estou citando pessoas, principalmente teólogos e irmãos, que já morreram, porque o testemunho dele fechou. Né? Porque quando eu me converti só se falava em Caio Fábio nas igrejas. E eu, na minha inocência, falei para o meu professor de EBD, eu falei: puxa, irmão, se fala mais em Caio Fábio do que em Jesus, porque eu estava com sede de Jesus, com sede de Deus. Eu queria ouvir de Jesus, queria ouvir de homem. E ele era muito aplaudido na época. Meses depois caiu. E os irmãos escutam ele recentemente. Misericórdia, assim. Misericórdia daquele homem. Misericórdia. E uma leva tem ido atrás dele. Uma leva. É de René Kivitz, a mesma coisa. Na época de seminário, muitos iam beber lá em Água Branca. Nunca fui. Fui. Na minha formatura. Minha formatura foi lá. Mas um monte de colega. Saía lá, não sei de onde, lá nos confins da terra para ir para lá. Aí, um monte agora se declararam: ele me representa. Irmão, o cara está falando heresia, dizendo que a Bíblia é insuficiente, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Misericórdia. Meu Deus. Paz meus céus, paz meu terra, né? Mas isso era previsto, né? Jesus falou que nos últimos dias, né, muitos iriam atrás de doutores, né? Iriam atrás dessas falsas doutrinas. O amor de muitos esfriaria, né? O zelo pela palavra, o zelo pela casa do Senhor ia esfriar. E agora nós, né, temos que permanecer firme na palavra de Deus. Não recuar nem para a direita nem para a esquerda. Porque a avalanche é grande, a pressão é grande. A pressão é grande, muitos têm ido por esse caminho. Mas é um caminho, né, de vãs doutrinas, doutrinas de demônio, irmão, sem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. Saiu da palavra de Deus, passou disso, é do maligno. A reforma protestante fala dos 5 solas. Solas significa o quê? Somente ou unicamente. Quando eles fazem lá o concílio deles,
E eles colocam isso na reforma protestante. Nós somos protestantes. Nós surgimos, né, da reforma protestante promovida por Martinho Lutero e outros mais, né? Martinho Lutero ficou conhecido, mas tinha outros envolvidos ali. Sola, né, ou somente, né? Somente a Escritura, somente a Cristo, somente a fé, somente a Deus glória. Esse é o pilar da reforma, né? Quero só falar um pouquinho com os irmãos aqui sobre o primeiro sola, ou somente ou unicamente a Escritura, e fazer um apelo para que os irmãos sejam somente pautados na Escritura. O que para proceder disso é de procedência maligna. Se o pastor Ivo estiver pregando outro evangelho aqui, que não esteja na Bíblia, faça como os bereanos. Era Paulo pregando lá em Bereia, o apóstolo Paulo pregando e os bereanos. Deixa eu ver se está aqui na Escritura. Olha, meu, imagina se fosse eu lá, hein? Apedreja isso aí, apedreja. Mas se eu falar alguma coisa que não tiver na Bíblia, pode vir, pastor, isso aqui. Pastor, isso aqui não está na Bíblia. Ou se tiver dúvida, pergunta. Essa era uma característica quando eu cheguei na Igreja Batista, né? E é uma das... um dos fundamentos batista, né? É um dos fundamentos batista. Sola a Escritura ou somente a Escritura. Um dos fundamentos batistas é a Bíblia, é única regra de fé e prática, irmãos. Nós não temos outro livro além da Bíblia. Ah, eu tenho um livro muito bom, né, de Billy Graham, então eu estou me guiando por ele. Não. O livro de Billy Graham não é inspirado. Ele pode ter sido iluminado, né, Deus falar no coração dele, mas não é o próprio Espírito Santo ditando para ele, né? João, escreve aí. Lembra de Apocalipse, né? O que ele fala lá? Escreve, né? O anjo leva ele lá no céu e fala, escreve. É a própria palavra de Jesus ali. É a própria palavra de Jesus. Um irmão, para justificar esse pronunciamento, né, do Ed René, falando sobre a Escritura, né, sobre atualização e a Bíblia insuficiente, ele falou assim, irmão, Jesus é a palavra. Ele condenando, né? Ele quis dizer o quê? A Bíblia não é Jesus. Mas onde você conheceu Jesus aonde? Através da palavra de Jesus. A gente conhece Deus onde? Hoje querem jogar no lixo, mas eles primeiro leram a Bíblia, né? Aí hoje quer jogar no lixo. Não, Jesus é a palavra. Amém, verdade. Mas a Bíblia é o quê? A palavra de Jesus. Veja como está cheio hoje aí e muitos teólogos isso aí. Pessoas que se dizem pastor. Só a Escritura ou somente a Escritura? Coloca isso no seu coração, irmãos. É o primeiro solo. Somente, unicamente. Ah, eu tenho um livro de fulano de tal. Livro da Zíbia Gasparetto. Livro do Chico Xavier. Não. Não leia. Não leia. Principalmente livro que diz assim... Uma vez eu estava no metrô, estava lá assim, um livro da Zíbia Gasparetto, escrito pelo espírito do Ivo. Eu não, opa, né? Negativo. Mas de pessoas que morreram, irmão, é demônio. Quem morreu não volta. Hebreus 9, ó, a palavra de Deus, ó. Hebreus 9, 27, ó, o homem está destinado a morrer uma só vez, várias vezes. Depois disso segue-se o juízo. Um espírito não volta, é demônio. Lucas 16, quando o rico morre, Lázaro, o pobre, morre, o rico olha e vê Lázaro no seio de Abraão e fala, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui com a gota de água pôr na minha boca, porque grande é o tormento aqui. E Abraão, representando Deus ali, ele fala o quê? Quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí, céu e inferno, não pode vir para cá. Aí ele fala, então manda Lázaro ir na terra, avisar para os meus parentes que o inferno é real. E Abraão fala para ele assim, não pode também, na terra vocês têm as escrituras,
E a lei e os profetas, vocês não acreditam. Quanto mais se eu mandar alguém dentre os mortos. Então é mentira do diabo, né? Não leia esses livros de espíritos. Irmão, a Bíblia abomina, fala, quem consulta essas coisas, né? É a Bíblia que está dizendo. E a Bíblia é somente a Bíblia. Então sai daí. Sai daí, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática nossa, dos batistas. Se eles estão seguindo outros livros, outras filosofias, já estão erradas, ainda se dizem batista. Eu sou batista. Você não é batista. Se fosse batista, sabia que a única regra de fé e prática dos batistas, né, tá lá na nossa convenção, que é a palavra de Deus. Qualquer outro livro de qualquer pastor batista, ele serve para nossa edificação, mas não é nosso guia de regra de fé e de prática. Só a Escritura, só a Bíblia. E somente a Escritura indica o quê? A inspiração da Bíblia, que foi inspirada por Deus, é a própria palavra de Deus, é um ditado de Deus, através do seu Espírito Santo para os escritores da Bíblia. Mostra a sua autoridade. Irmãos, a Bíblia é tão autoridade. Você acha que o próprio Davi, depois que ele pecou, que mandou matar Urias e ficou com a mulher de Urias, você acha que ele ia mandar escrever um livro desse? Falando dos podres dele? É igual um presidente da república. Ele faz um monte de besteira. Ele vai mandar colocar no livro lá, eu fiz. Para que toda a geração futura saiba que eu fiz besteira. Salomão. Outros e outros reis, está lá escrito os podres dos caras. Está lá no Evangelho, né, que Paulo brigou com João Marcos. E que brigou com Barnabé, mas depois ele fala, traz ele de volta. Né? As fraquezas do ser humano. A autoridade da Bíblia. Aquilo que a Bíblia fala, acontece. Né? A palavra tem autoridade. Quando os sacerdotes mandaram prender Jesus, e os guardas foram lá e Jesus estava pregando no templo, e depois os guardas voltam sem nada, sem Jesus. E os sacerdotes falaram, vocês não prenderam ele? Vocês passaram para o lado dele? E eles falaram assim, nós nunca ouvimos palavras como daquele homem. Nunca ouvimos. A palavra de Jesus tem poder, amém? A palavra de Jesus tem poder. Então ela indica a autoridade, a sua suficiência. A Bíblia não é insuficiente. Mentira do diabo. A Bíblia é suficiente. Aquilo que você precisar está aqui, ó. O que você precisar está aqui. Ela é suficiente para nós aprendermos, para corrigir, né, para admoestar, para guiar a nossa vida, né? Tudo está aqui, o que você precisa. A sua infabilidade, ela é infalível. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, irmãos, né? E ela é inerrante. Deus erra, irmão? Quem erra é a gente. Deus não erra. Deus não erra. Mesmo quando a gente acha, assim, eu acho que... Não, Deus não erra. Porque Ele vê lá na frente. A gente vê os nossos pés, né? Ele está vendo lá na frente. Mesmo que muitas vezes uma situação difícil, né? É uma situação que não tem explicação, muitas vezes uma perda, né? Mas mesmo assim Deus não erra. Amém, irmãos? A autoridade da Bíblia vem dela mesma. Ela mesma interpreta ela mesma. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna, né? Como diz aí o mesmo texto aqui, ó, de Pedro, né, 23 lá. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Jesus falou, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Ela não muda. Os homens querem mudar a Bíblia para adaptar ao pecado do homem, aos prazeres do homem. Mas a Bíblia não muda. Aquilo que valeu para lá atrás, né, para Abraão, para Moisés, para Davi, para Paulo, para o João,
vale para a gente também, irmãos. O pecado mudou, irmãos? Acho que parece que mudou, né? Para os crentes, né? Pecado é pecado. Mas hoje em dia temos que incluir, né? A igreja inclusiva. Tá, vamos incluir. Mas fala para a pessoa mudar. Sair. Mas isso não é mais pecado? Então não é a Bíblia que eu tenho aqui. Porque quando eu não era cristão, e meu pai insistia, e eu bebia, tudo, eu falava assim, num dia que eu aceitar Jesus, eu mudo. No dia que eu aceitar Jesus, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Eu via, né, alguns irmãos que aceitavam, depois voltavam, ia tomar beber e continuava do mesmo jeito. Eu falava, no dia que eu entregar a minha vida para Jesus, é de verdade. Eu não estou de brincadeira. Porque eu acho que essa coisa é séria. Você não está brincando com o homem, é Deus. Né? Mas falta temor ao homem, né? A palavra de Deus, ela é eterna. E sempre temos, né? E sempre temos a Bíblia enquanto a gente estiver aqui acreditando. Enquanto estivermos nessa terra, ela não vai passar. Porque ela é a palavra de Deus. Deus vela sobre a sua palavra, né? A palavra de Deus permanece eternamente. Amém, querido? Esta é a palavra que foi evangelizada, que Pedro diz aí. Somos um instrumento também para fazer a mesma coisa, levar essa palavra aos outros. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como crerão, Romanos 10 fala, né? Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? É a palavra, é o evangelho, não tem outro meio. Deus não falou isso. Jesus não falou isso, ele deixou a palavra. E é para mim e você levar. A palavra de Deus não está presa. Temos que levar essa palavra. Finalizando aqui, Lutero, ele fala, uma das frases dele diz assim: eu confiarei na palavra de Deus, até que a alma e o corpo se separem, pois embora todas as coisas passem, sua palavra permanece para sempre. A Bíblia é uma carta apaixonada de um pai que quer dar aos seus filhos e àqueles que crê a alegria da vida eterna. Amém, irmãos? É uma carta apaixonada de Deus. Deus aqui revela tudo que nós precisamos saber para a vida eterna. Você já creu? Você quer a eternidade? Então você tem que crer nas palavras do Senhor. Creia na palavra de Jesus. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a carta do Pai apaixonado. Venha, venha, venha. Nós estamos num grande barco, irmão, numa grande arca. Ela está prestes a fechar a porta. Noé pregou 100 anos e as pessoas dando risada, né? Ah, vai chover. É como se ele estivesse pregando lá no sertão, lá no deserto do Saara, e as pessoas dando risada. Nunca choveu aqui, mas Deus falou que vai chover. E ele continuou lá 100 anos fazendo aquela arca. Mas o texto lá diz o quê? Quando Noé entrou com um casal de cada animal para dentro da arca, o texto fala lá: Deus fechou a porta. Está perto de fechar a porta. Jesus está às portas. Ele fala: olha aí que eu estou à porta e bato. Se você quiser, eu entrarei no seu coração e cearei com vós. Está muito perto a vinda dele, né? A gente tudo isso que está acontecendo aí está na Bíblia, né? Dessa friagem, dessa frieza, o pessoal deturpando a palavra de Deus. Mas o Senhor ama você
E Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Basta você dizer: eu quero, eu creio, eu acredito, eu quero Jesus. Esse é o plano de Deus. E o plano de Deus não passa por outro lugar a não ser pela sua palavra. Está aqui. Está aqui. A cada dia passaram várias gerações passadas tentando destruir isso aqui, ó. E esses que estão tentando destruir, que dizem que são cristãos, vão passar também. Olha o texto que ele fala aqui, né? Que Pedro fala: o homem é como a erva do campo, que ela cresce e murcha, mas as minhas palavras não passarão. Amém, irmãos?